Aqui a capelinha é Santa São Sebastião. Sebastião. São Sebastião, é. São Sebastião, essa capelinha ela foi feita por um senhor que veio de Pernambuco, casou com a tia de mamãe e teve um sonho de construir uma capelinha aqui, né? Aí e construiu. Sua mãe é daqui ou de Florânia? Minha mãe é daqui. Daqui. Tudo daqui. É. Sim. Mãe e teve um sonho de construir uma capelinha aqui. Deixa eu ver como é que vai baixar esse trem. Penso que não vai dar certo aqui, mas... Já tá passando até da hora já. Uma hora ela abre aí. Se abrir, dá certo. E aí pessoal, boa noite público, boa noite pessoal já aqui interagindo. Então, mais uma noite aí de entrevistas, né? Final de semana de entrevistas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, na minha residência, o candidato a prefeito, Pablo Cassiano. É muito bom recebê-lo, candidato. Eu agradeço pelo convite, JB. Vamos debater alguns assuntos, vamos debater temas importantes para nossa cidade, né? Eleições 2020. De início, candidato, quero que o senhor fale um pouco da sua história, né? E fique à vontade, estamos em casa. De início eu quero agradecer o convite a você, meu amigo JB. Agradecer a todos que estão nos assistindo aqui no seu canal, pelo Facebook. E falar sobre mim, falar sobre minha história, sobre minha família, sobre minhas raízes. Eu que sou filho de Jucurutu, nascido em Jucurutu. No então, o Hospital e Maternidade Dr. Carlinho Dantas, no ano de 85. Filho de Francisco Cassiano, filho de Maria Lúcia Cassiano de Araújo, mais conhecidos como Francisco, de Dona Ana e Lucinha de Tel. Tenho raízes em Boicelado, no sítio Barros, como também no Barro Branco, com a família paterna do meu pai, neto de Dona Ana de Colotinho, Ana e Colotinho. Sempre estudei, iniciei meus estudos em Jucurutu, fiz até a 8ª série, hoje 9º ano. Depois fui para o Diocesano, estudei, fiz ensino médio no Diocesano em Caicó. E foi quando eu fui para Natal, em 2005.
fazer direito na UNP, passei 5 anos estudando na UNP. Mesmo assim, a saudade, a vontade de ficar em Jucurutu e também o trabalho fazia com que todo fim de semana eu vinha trabalhar no supermercado da minha avó, que era antes, a feira era nos domingos, e também na Status Dance. Eu trabalhava como o operador, o DJ, entre aspas, da danceteria. Trabalhei por 12 anos. Responsável pelo som da danceteria e além de festas que a gente faz no Babilônia Casa Show. Essa é uma história feliz, tenho minha família, sou casado há 6 anos, tenho 2 filhas que são meus amores, Marina, que tem 6 anos, Maria Rita, de 4 anos, minha esposa, Leise Lopes. E assim, sempre morei na Vila Santa Isabel, tenho ótimos amigos e um amor em comum, como qualquer outro jucurutuense, que é o amor por Jucurutu, fazer por Jucurutu e tentar uma oportunidade, por que não, de se tornar o administrador do município e tornar a cidade melhor para todos. Pablo, você... Posso te chamar de você? Pode sim, o céu está no céu. Foi secretário Foi. De esporte. Sim. De esporte. Fui secretário de esporte e tive de ficar de forma interina em outras faixas, quando foi necessário. Muito bem. Pessoal, vamos mandando perguntas aí, viu? No início do seu mandato, o senhor terá uma área específica? Sim. Já começamos, antes mesmo do resultado da eleição, independente da eleição, quem quer fazer o bem, quem não tem um plano não um plano de governo, mas um plano de poder, que quer o bem para o município, a gente já começa bem antes. E não é devido ao resultado que eu possa vencer ou não, que eu não vou deixar de fazer para o Jucurutu. Já tenho diversas ações de iniciativa privada, e não do poder público, que é sua obrigação de qualquer gestor, como eu tenho um cargo público, um cargo comissionado. Mas sim, já recentemente, há 3 semanas, o senador Stevenson esteve em Jucurutu. Eu estava em isolamento com suspeita de Covid e pedi a ele que fosse ao hospital Maternidade Terezinha Lula para ver, porque graças a Deus a reforma e a modernização está se encerrando. E não adianta ter casa bonita e não ter uma geladeira, não ter um fogão. E é isso, os equipamentos todos defasados, boa parte do hospital, muitos com mais de 20 anos. Um gerador que a gente conseguiu já no início de abril, o dinheiro que já está na conta da prefeitura, 250 mil. Gerador que é desde a inauguração de 92, quando foi inaugurado hoje, onde é o hospital, a estrutura física. Sim, a nossa bandeira principal é a saúde, não tem como não ser. Estamos andando, estamos vendo problemas com falta de medicação, falta de exames, questão da situação do Covid também, que veio para agravar mais ainda, não só a saúde de Jucurutu, mas como em todo o país e em todo o mundo. E sim, a nossa bandeira será a saúde municipal. Estamos na zona rural. É isso? Teve uma pergunta aqui que fala assim: qual é a sua proposta e melhorias e garantia da permanência do agricultor na zona rural? Muito importante. Como você me perguntou, eu fui secretário de esporte, mas também passei 8 meses de forma interina na Secretaria de Agricultura. É importante frisar que algumas pessoas de má fé usam que eu fui secretário de 3 pastas, alguma coisa desse tipo, como deixasse para o eleitor, inclusive na eleição passada, que eu ganhava 2, 3 remunerações como servidor, e não. Você, quando é secretário, você só pode receber uma, você pode ter outra pasta de forma interina, como eu tive a agricultura e outras, mas eu só recebia somente uma remuneração. E fazia com todo prazer e com todo amor. E em relação à agricultura, eu começo já com o trabalho que a gente fez, com o nosso legado. Eu tenho sim um plano essencial para acabar com o êxodo rural
e fazer com que até pessoas que moram na cidade possam voltar até para a zona rural, fazer o inverso. Em 2016 eu peguei o ápice da escassez, que era da seca, que estava devastando a nossa região já por 5 anos, e furamos junto com a SEMAR, mas com um planejamento feito por nós, junto com a Secretaria de Obras do município, perfuramos mais de 100 poços artesianos. Também lutamos e aplicamos, junto com o governo federal e a SEMAR, o Água para Todos, que foram construção de 5 barreiros, mais a perfuração de alguns poços e um exclusivo lá no Chafariz, no sítio Saquinho do Padre, que inclusive tem um dessalinizador. É importante frisar a questão de alguns problemas que eu conheço e que só basta você andar na zona rural, que é em relação ao corte de terra. O município de Jucurutu só tem 2 tratores para corte de terra, bem antigos, que quebram demais. É necessário fazer uma compra de novos tratores. Temos um planejamento de dividir os tratores por áreas, por exemplo. Vamos dividir o município de Jucurutu em 8 blocos: Nordeste, Norte, Noroeste, Sudeste, em si, por exemplo, Cacimbas, Arroz, ADQ e Boi Selado, um trator só para essa região. Um exemplo, São Brás, São Bento, Loca, Treme, Lagoa, Angicos, outro trator para lá. E pretendemos sim comprar alguns tratores com relação à emenda do senador Stilson, ao qual ele já está ciente também desse problema. Inclusive conseguimos 2 poços artesianos para ser perfurado esse ano ainda com o senador, através de uma emenda de R$100 mil, 2 poços completos com dessalinizador, que creio que deve ser furado pelo Exército até o final desse ano 2020. É importante também falar em relação a gente quer implantar não é só a agricultura de subsistência que existe na zona rural, mas o agronegócio. Existe um plano, um projeto que está sendo falado na mídia, que é o Seridó Adutoras, que vai sair diversas adutoras da barragem de Oiticica. E aí a gente fica triste mais uma vez porque o projeto de Jucurutu não é contemplado. Lógico, Jucurutu, a área urbana e uma parte do rural, vai ter a perenização do Rio Piranhas, da barragem de Oiticica à barragem de Iaçu. No entanto, como o ADQ, como aqui nas Cacimbas, ADQ, Pau Ferrado, Arroz, Serra do João do Vale, que tem um grande problema com água, e em relação também à produção, e tantas outras áreas, quer dizer, era para estar nesse projeto adutoras que cortem essas comunidades, não só para a água para a população, mas também para a irrigação, porque vai sair água para perímetros irrigados, inclusive de São João do Sabugi. E nós queremos também implantar um perímetro irrigado aqui em Jucurutu, começando ali por Saco dos Cavalos, Saco de São Vicente, Vila Boa Esperança e Riachão. Nós queremos sim ajudar. Estamos lutando junto com o senador Stilson, já falamos com ele em relação à parte de ração animal, para ver se faz algum subsídio, porque a ração está altíssima. Eu vejo o anseio do agricultor, do pecuarista, que não está compensando muitas vacas, mesmo com a abundância da água, mas com a medida que o comer vai acabando nesse período final do ano, muito gado magro, o preço da carne está subindo, mas muitos estão perdendo de vender, o leite está muito alto, a tendência da produção de queijo às vezes cai, porque o preço da inflação é muito alto e o consumo diminui. Essa é a forma da gente tentar fazer com que o homem do campo continue. Além de tudo, em relação à compra, 30% da educação, no mínimo 30%, tem que ser comprada aos pequenos agricultores, agricultura familiar. E queremos implantar o quanto máximo mais produção para os agricultores de Jucurutu, que possa chegar a 40%, 50%. Hoje, os 30% não são compros nem em Jucurutu, tem que comprar na Serra do Cajueiro, tem que comprar em Florânia, porque aqui em Jucurutu não tem a alimentação que dê pelo menos o 30% que está na lei. E isso é o que a gente quer fazer em relação às estradas vicinais, sempre estarem ok, em relação aos mata-burros.
Queremos muito, muito mesmo fazer uma compra de um trator de esteira que possa ajudar muito, porque nós temos uma moto niveladora, temos uma caçamba, temos um pipa, queremos outro, mas todos esses são pelo PAC. Mas queremos sim um trator de esteira que possa fazer ainda mais barreiros, pequenos açudes para o pequeno agricultor, para diminuir cada vez mais o problema da falta d'água. Muito bem. Sabemos que Jucurutu é uma cidade, não só Jucurutu, mas eu acredito que o Nordeste todo é quente, muito quente. Aí vem uma pergunta: o senhor tem planos? Quais são os seus planos para o meio ambiente da cidade de Jucurutu? Sim, com certeza. Enquanto eu era secretário de Esporte e Turismo, tivemos um bom contato com o professor Renato, da UFRN, que fez um levantamento em relação à parte do meio ambiente do município de Jucurutu. Inicialmente é recuperar a nossa vegetação natural. Hoje tem a plantação imensa do ninho pelo crescimento, mas às vezes atrapalha, o ninho acaba sendo uma praga. Deixa de plantar uma mangueira, um cajueiro ou um pé de cajarana. Veio a questão também, eu quero criar um projeto que vá para a Câmara, um projeto de lei, inclusive, que vá para a Câmara, que a gente possa fazer adote uma árvore, e cada cidadão possa adotar uma árvore próxima à sua casa, e sempre vá lá, regue, cultive, tenha um cuidado, um zelo, como tivesse com sua casa. É importante também a gente tentar fazer com que recupere a mata ciliar do Rio Piranhas, porque cada vez mais o rio está perdendo espaço e seca rápido, devido à questão da mata ciliar, que não existe mais. E com a erosão ele vai subindo de nível e é complicado. É importante também frisar uma coisa, essa de suma importância, que é em relação ao lixão, e pretendemos sim fazer o aterro sanitário. Existe um consórcio aqui do Seridó, que é em relação ao consórcio Seridó dos municípios, em que os lixões vão ser extintos e vão vir, por exemplo, eu participei de algumas reuniões na época em que era secretário de Agricultura e Meio Ambiente, e que vai ter áreas de transbordo, que na realidade, por exemplo, o lixo que vem de Florânia, de São Vicente, vem para Jucurutu, o de Jucurutu junto com o de Florânia vai para Caicó. Hoje eu não sei como é que está a situação, mas eu quero sim fazer um aterro sanitário aqui no município de Jucurutu. Para mim é uma das 3 obras essenciais, essa questão do aterro sanitário e um prédio para resíduos sólidos, para a gente começar a ter a colheita correta em relação aos resíduos sólidos, os recicláveis, o que não presta, a questão do lixo hospitalar, ter todo esse cuidado. E também é necessário também equipar mais a Secretaria de Obras, que eu inclusive na reforma administrativa que eu quero fazer, ela passe a ser chamada de Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e Limpeza Urbana, para com que possa fazer. E inclusive é complicado, é até complexo, porque nós temos um quadro de garis muito pequeno. Na medida que eu faça um novo concurso, e também não tem condições de fazer um concurso só para uma área, mas eu creio que possamos fazer uma licitação, como já foi feito, e eu creio que existe agora no município a contratação de pessoas que façam a limpeza urbana, para que o município sempre esteja limpo e tenha toda uma colheita de resíduos sólidos, do lixo, de tudo, e a conscientização da população. É muito importante ter a conscientização da população. Se a população não ajudar em relação à limpeza urbana, meio ambiente, não tem como funcionar. Estamos passando por um momento muito difícil, que é a pandemia. Qual seria a sua proposta
de apoio ao pequeno e médio microempreendedor pós-pandemia? Isso, é importante a gente fazer um planejamento com a pandemia e pós-pandemia. A gente vai ter uma recessão muito forte pós-pandemia. Recentemente, essa semana agora, eu vi em uma revista, ou foi num blog, o ex-presidente do Banco Central, na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, falando do débito, do Coronavoucher, que é esse auxílio. Não sabe como a União vai fazer em relação para pagar esse investimento virtuoso, que aumentou muito a dívida do país. Mas é importante sim frisar nisso, é importante a gente dar um trabalho, é importante a gente fazer, inclusive eu tenho um plano de criação de incubadoras para pequenas empresas, para que possa ter toda a assessoria junto com o município, em parceria com o Sebrae. É importante demais ter essa parceria. A formalização, que eu fui agente de desenvolvimento do município de Jucurutu, eu fui quase tudo em Jucurutu, eu não fui prefeito. A questão do agente de desenvolvimento que eu fiz, cursos, inclusive a abertura da sala do empreendedor para microempreendedores individuais, o autônomo, sair da informalidade e vir para a formalidade, porque existe a questão da previdência, que pode ter, paga os impostos, tem direito ao auxílio-doença, as mulheres em relação a quando tem a gravidez, tudo isso a gente fez esse trabalho e quer fazer muito mais, inclusive ajudando na divulgação das empresas, do comércio em si, criação de mais facções. Nós criamos junto com o então prefeito, um prédio que ia ser uma garagem, e hoje é uma facção dividida em 3 ou 4 empresas, que gerou emprego. É necessário sim fazer esse trabalho, que a gente faça mais galpões, que seja para texto, que seja para novas fábricas de bolacha, de pão, porque aqui a gente tem esse dom, graças a Deus, que seja para incentivar dos mais variados segmentos, a quem não tem condições, é o pequeno empreendedor que possa crescer e assim gerar emprego e renda para o nosso município. Como será a relação, o senhor sendo eleito, Pablo Cassiano e os empresários da cidade? Bom, com total harmonia. Eu creio que assim, os grandes empresários do município de Jucurutu, os empreendedores do município de Jucurutu, em relação ao poder público, eles nunca tiveram apoio. Fizeram mesmo do trabalho, do suor, dia a dia. Eu tenho minha avó, Ana, e seu Colotinho, os comerciantes mais antigos de Jucurutu. São 52 anos, vai fazer 53 agora em janeiro, de comércio. Eu venho de uma família de comerciante. Meu pai tem um pequeno comércio, meu tio tem um comércio um pouco maior, minha tia. E assim, a gente tem que ter a harmonia, porque queira ou não, o que gera renda é a iniciativa privada. E a gente, importante você falou em relação à pandemia, mas também a gente vai ter a ressaca pós-barragem de Oiticica. Um grande problema que vai acontecer com a finalização das obras da barragem de Oiticica, que deve ter, creio que mais de 300 pessoas de carteira assinada de Jucurutu e região. E a gente tem que preparar o município, gerando emprego, gerando renda, fazendo o aquecimento, seja através de obras, seja através de capacitação das instituições do Sistema S, Sebrae, Senai, SESI, Senar. É esse trabalho que a gente quer. É o trabalho de fazer com que o comércio daqui cresça cada vez mais. Pessoal, é o seguinte, as pessoas estão mandando mensagem, eu estou deixando para responder depois, que a gente vai passar agora para os temas. Pode fazer perguntas, então eu vou fazer o seguinte, pode, enquanto o candidato ele toma uma aguinha aí, a gente vai ver aqui as mensagens, viu? Deixa eu ver aqui, Paizinha Lopes, boa noite, JV e Pablo Cassiano, Flávio Henrique, Paizinha falou assim, meu parente, hein, Pablo? Geilson, deixa eu ver aqui se é uma pergunta, cara.
Isso, paizinha, pode deixar que eu vou perguntar a ele agora. Pronto. A nossa amiga paizinha perguntou: Pablo Cassiano, caso eleito, o senhor já tem uma equipe de pessoas da sua confiança para formar seu secretariado? Bom, algumas pastas sim. Não que eu já fiz o convite. Mas assim, eu faço muitas anotações e tudo que eu faço eu planejo. Tenho algumas pessoas já em mente para participar. Quero dar muita oportunidade aos que nunca tiveram. Essa é uma bandeira nossa também. Muitos filhos de Jucurutu que fizeram nível superior, curso técnicos, que estão aí desempregados ou estão fora da sua formação, trabalhando em outra área. Eu quero dar essa oportunidade a esses filhos de Jucurutu. E contratar alguém de fora que seja, mas quando for necessário. Quando for algum cargo que aqui não possa ter ou que tenha que ser feita uma licitação. Porque eu preciso de ter uma equipe que trabalhe com Siconv, que trabalhe na saúde, que trabalhe na assistência para a gente arrecadar recursos federais. Porque é complicado, o município sozinho ele não tem como se manter, não tem, e o que falta às vezes na gestão é essa questão do planejamento, e ter todo um cuidado e buscar recursos. Recursos tem em Brasília, mas é necessário você ter planejamento, ter projetos, e quando abra um chamamento público, você participe. Não só através das emendas, seja de senadores, seja de deputados federais ou de deputados estaduais. Mas quando abre o chamamento público, seja na área que for, o ministério, que você possa participar e que você possa angariar mais recursos para o município. Muito bem. É uma pergunta aqui. João Batista pergunta: por que todos falam a mesma coisa e quando está no mandato não consegue fazer? Bom, eu creio que é o seguinte: porque todos falam a mesma coisa? Porque os problemas sempre são os mesmos e os ex-gestores que tiveram não solucionaram. Bem. Por isso que a gente fala, se há problema na saúde, sempre houve problema na saúde. Eu poderia aqui falar, não falar da agricultura, se tivesse tratores, de cor de terra, se tivesse maquinário que desse em relação a com que acontecesse o cor de terra, a questão das estradas não tivessem problemas, a questão do mata-burro fosse, não precisasse mais, eu não falaria, não colocaria no meu projeto de governo não. Mas como tudo falta, e o que acontece, um falou há 4 anos atrás, há 8, há 12, há 16, e não tiveram êxito. E a gente tem que falar os problemas. Eu estou falando o que a população me passa. Se o que a população me passa, e o que eu vejo, porque eu sou de Jucurutu, filho da terra, ando por todos os cantos, não só na eleição, mas sempre como comerciante andei, como pessoa, gosto da minha cidade, nunca fui muito de sair de Jucurutu. Eu sei os problemas de Jucurutu. Por exemplo, eu sei o problema da saúde de Jucurutu, é onde eu vou focar mais. Por isso que eu pedi ao senador Stevenson que fosse ao hospital. Minhas 2 filhas nasceram em Jucurutu, nasceram no hospital e maternidade. E eu vi o problema, a questão da maternidade, não dos profissionais, sei que tem ótimos profissionais, mas em si a estrutura física. E é isso que a gente está querendo agora, organizar a maternidade do hospital. É a questão do um aparelho de ultrassom que não tem, um raio-x que não presta, uma incubadora que não tem, falta ambulâncias. São essas coisas que muitos prometem e não fazem. E na medida que a gente anda e sabe dos problemas também, a gente tem que falar. Os problemas são os mesmos. Verdade. Mais uma pergunta da internet aqui. Pablo Cassiano se considera o mais preparado entre os demais candidatos para administrar o município de Jucurutu a partir de 2021? Por quê? Sim. Com certeza. Pela experiência que já tive de ser secretário, não é porque existe um atual prefeito que tem experiência, existe um candidato que foi servidor do Senado,
Existe ex-servidor da CAERN, ambos trabalharam já no setor público, mas sim, pelo amor que eu tenho pela minha cidade, por conhecer os problemas da população, por estudar muito, não é pouco, eu estudo diariamente direito municipal, todas as áreas, não é porque eu não tenho formação em saúde, não é que eu tenho formação na educação, eu sou formado em direito, na agricultura, mas eu procuro informações, eu procuro sempre o conhecimento, eu vou atrás. São muitos anos de preparação, muitas noites dormindo tarde, acordando cedo e indo ler, o que poucos fizeram. É muito importante saber a administração, a questão dos servidores, o que acontece em Brasília, o que acontece no Rio Grande do Norte. Você tem um apoio, uma força como o senador Stilson, uma pessoa que pode ser o futuro governador, quem sabe, não sei, mas é um senador que nos dá total apoio. Eu, assim, não vejo de arrogância ou prepotência da minha parte, mas eu me preparei muito, muito mesmo. Boa noite, Francisco Lopes, meu vizinho aqui. Ele pergunta, caso o senhor venha ser eleito, qual a sua principal visão ao homem do campo? Eu acho que ele entrou agora. Bom, Francisco? Francisco Lopes. Seu Francisco Lopes, meu querido, deixa eu falar de novo. Eu falei, aparelhar a secretaria. Como eu fui secretário de Agricultura, eu sei dos problemas. A gente tem que equipar, existem só 2 tratores de corda de terra, bem antigos, que quebram muito. Inicialmente é necessário fazer uma licitação para alocar mais tratores, e eu vou dividir o município todo em regiões para cada trator. O que acontece muito, JB, um trator está aqui cortando aqui na sua área, aí amanhã será do seu vizinho, aí liga fulano, um líder político, um vereador X, liga o secretário, aí liga o prefeito e o prefeito manda o trator ir lá para Barra de Santana. Aí corta 2, 3 pessoas lá, desse candidato, desse vereador. Aí no lugar de voltar aqui, já liga outro vereador que vai para Boi Selado. E aí fica, aí passa o inverno e você perde toda a sua produção. Você não consegue arar a terra. Você tem problema de água, como eu disse, em relação, inclusive, já conversei com o senador Stilson, agora há pouco eu estava conversando com o assessor dele, em relação a SEMAR. Eu quero esse plano das adutoras do Seridó, porque Jucurutu, a zona rural, não está sendo contemplada em minhas mãos, para eu estudar, mostrar à população por quê. Quer dizer, Jucurutu tem um prefeito, tem um deputado, tem diversas lideranças aí que já passaram pelo poder, mas mesmo assim tem parentes em cargos públicos, porque tem força política com algum deputado federal, hoje tem um ministro. E Jucurutu, por que Jucurutu ficou de fora? Quer dizer, quantos prefeitos passaram e tivemos problema com escassez de água? A gente sabe o problema aqui em relação ao inverno na nossa região do semiárido, que o Rio Piranhas um dia não ia secar como aconteceu em 2013 e 2014. Quer dizer, tinha adutora para todas as cidades aqui da região Seridó, região oeste, saindo da barragem de Iaçu, mas Jucurutu não tinha. Tão pertinho, não tinha. Passamos por uma escassez, por uma briga, inclusive botaram uma adutora de péssimo, no instante quebrava cano, a carne botava cano, colocava, foi uma briga para a carne assumir essa adutora, que eu posso chamar de gata, que foi feita. Foi muito difícil. Aquele período foi um período muito difícil, não só para a zona rural, como para a zona urbana também. Muito bem. Pessoal, agora vamos passar para os temas. E vocês quiserem mandar mais perguntas, aí fica à vontade, viu? Estamos em casa. Então, primeiro tema abordado. Esse é um tema que, meu Deus, é geral. Quando a gente vai perguntar o que a gente deve perguntar para vocês, candidato, seja para vereadores, seja para prefeito, a primeira coisa que eles falam é isso. E a saúde? Estou vendo aqui, no momento eu vou citar algumas coisas aqui do seu plano de governo, mas
Fale sobre, sobre a saúde. A saúde, assim, vamos lá. Primeiramente é tentar equipar ao máximo o Hospital e Maternidade Terezinha Lula. Exames que hoje tem que fazer fora ou em alguma clínica privada que possam ser feitos no hospital. Exame de sangue, aqui o laboratório é muito antigo, a aparelhagem toda. Tem a questão do raio-x, como eu te falei. O ultrassom é um aparelho muito caro, que é o de mamografia, mas eu tenho fé, muita fé que eu possa nós podemos um dia conseguir esse aparelho para o Hospital de Jucurutu. É importante também falar o que sobre os antigos, o PSF, que era o Programa da Saúde da Família, que hoje é Estratégia da Saúde da Família, a gente explicar um pouco, que é de acordo com a população. Em Jucurutu tem 9 equipes. Às vezes é o candidato que não procura saber como é realmente que funciona o plano, o programa, diz que vai colocar médicos diariamente na UBS, no postinho daqui das Cacimbas, que vai construir um novo postinho ali no ADQ, que vai ter médico direto também lá na Santa Rita, e isso a gente tem que ter cuidado. O município de Jucurutu comporta somente, pela população, 9 equipes, os mais variados, seja psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, que é essencial, enfermeiro. O que a gente pretende? Um exemplo que eu vou te dar, que essa semana eu visitei lá na Mutamba. Eu quero tentar fazer uma licitação, que eu contrato uma empresa de saúde, que eu possa ter em cada localidade dessa um técnico de enfermagem, que pelo menos que possa tirar seja temperatura, ver a questão às vezes tem a questão de corte, tirar ponto, ver a pressão. E lá na Mutamba não tem, e em muitas outras comunidades não tem nenhum técnico de enfermagem. E isso é importante. As 9 equipes, elas são, como se diz, volantes. Elas ficam rodando. No caso, a equipe que atende em Boicelado passa 3 dias em Boicelado e 2 dias em Santa Rita. A equipe que vai para o São Brás, passa, hoje não está tendo no São Brás, que foi o que me passaram, mas está no Barro Branco e vamos supor que esteja na Barra de Santana, seja Barro Branco e Barra de Santana. Tem a equipe do Riachão, e isso a gente tem que ter todo o cuidado, tem que fazer um levantamento, tem que ser feito um planejamento em relação à Secretaria de Saúde, com profissionais capacitados. O que eu quero trazer é, essencialmente, a questão nossa de não ter lado líder A, líder B, líder C, para querer dividir secretaria, para cargo, é que eu tenho toda a autonomia de fazer e de contratar as pessoas que eu entenda que tenha condições de assumir. Esse é o compromisso que eu tenho, diferente dos demais. Eu não estou em busca de voto para, vote em mim que eu te dou um cargo. Não. Você vota em mim se você vê que eu sou o mais preparado para administrar Jucurutu. Voto é como eu digo, voto não se compra, não se pede, se conquista. Se você entende que eu sou o mais preparado para governar Jucurutu, eu farei esse trabalho, com certeza. Agora com profissionais e pessoas qualificadas. Muito bem. No seu plano de governo, aqui, que envolve esse tema, eu queria que o senhor falasse sobre o que é esse programa Melhor em Casa. O Melhor em Casa é um programa federal que evita, por exemplo, um idoso ou uma criança de ir ao hospital, principalmente agora nesse período de pandemia. Quer dizer, entre aspas, uma junta médica que tem uma criança que não tem questão de idade, que está com problema, fez alguma cirurgia, está em casa e semanalmente vem um médico, vem um enfermeiro visitar, ver a situação, tira a pressão, tira curativo, vai visitar um idoso que não pode sair de casa, que tenha Parkinson ou que tenha Alzheimer, faz a sua medicação. É esse programa que leva o hospital para a sua casa. E não tem que você sair, principalmente da zona rural, como eu escutei um relato de um senhor, para tomar uma bezetacil, ele tem que ir para o hospital, aí vai no hospital de moto, sai da Mutamba, que é 25, é um pouco mais de 25 km de Jucurutu a Mutamba,
sai de moto com dor nas costas para tomar uma bezetacil, aí volta com mais dor ainda. Esse é o melhor em casa. Muito bem. A gente anda por Jucurutu e no seu plano de governo tem isso aqui. A gente anda por Jucurutu e notamos isso, vem das pessoas também. Muitos animais no meio de rua, né? Muitos animais no meio de rua. Às vezes as pessoas soltam, né? E no seu plano de governo tem assim. Criação de um centro de controle de zoonoses para o recolhimento, tratamento e castração, manutenção e exposição de cães e gatos abandonados para adoção. Me explique sobre isso aqui. Bom, é importante frisar, porque como você falou, muitos cachorros, muitos gatos, e tem a reprodução sem controle na nossa, principalmente dentro da cidade. Na zona rural também tem esse problema assim nas comunidades. Mas a criação do centro de zoonoses é a gente fazer a castração desses animais, cuidar desses animais, dar uma boa alimentação a eles, que eles possam ter um seu local e evitar que tenham maltratos. Inclusive agora que a lei penal aumentou em relação a quem faz maus tratos com animais, é importante a gente ter esse cuidado e esse zelo pelo animal. Eu vou te dar até um exemplo. Lá no sítio da minha avó, como eu disse, nos sítios aparecem diversos cachorros, diversos gatos. E lá tem uns cachorros por lá, não é de raça não, é vira-lata. Mas quando a cachorra dá filhotes, muitos dos meninos que trabalham hoje na obra do IFRN, que é a empresa que está alugou uma casa lá no nosso sítio, os meninos levam de outras cidades. E essa é a importância da adoção, de ter um animal limpinho, bem cuidado, para as pessoas poderem adotar e levar para sua casa. Okay. O próximo tema é turismo. Sabemos que Jucurutu tem maior Natal, festas de colégios, né? E carnaval. Qual sua proposta para o turismo da nossa cidade? Inicialmente, em relação ao turismo, a gente tem que ter um cuidado com o calendário. É importante falar sobre o calendário que existe no município. Mesmo que não tenha uma lei específica ou um decreto que regulamente, mas existe sim um calendário que a gente tem que ter cuidado. E eu vou lá, mês de janeiro, festa de São Sebastião, nosso padroeiro. Fevereiro, carnaval. Março passa, abril, Semana Santa. Aí vem maio, Dia das Mães, aquele mega sorteio que existe, sempre depois festa em praça pública. Vamos para o mês de junho, tem o motocross, foi criado. Tem as quadrilhas, tem as festas dos colégios de São João. E a gente tem um projeto que em 2013 eu apresentei ao então prefeito, que foi refutado, e agora a gente vai tentar colocar, que é a Expo Jucurutu. Existe um evento de muitos anos já, que é em relação ao Festival de Quadrilhas. E eu quero colocar esse Festival de Quadrilhas dentro da Expo Jucurutu. E o que é a Expo Jucurutu? É um pequeno exemplo, eu vou te dar em relação à FINECAP. Quem não conhece a FINECAP de Pau dos Ferros? A grande feira de comércio e empreendedorismo aqui da nossa região, do interior do Rio Grande do Norte. É isso que eu pretendo fazer em relação à Expo Jucurutu. Diversos estandes, seja para as empresas maiores, de bolacha, de laticínio, de queijo, de texto, artesanato, seja gastronomia, e com festas, que a gente consiga trazer turistas, pessoas de outras cidades que venham conhecer o nosso potencial. Temos muitas pequenas empresas que ainda vendem só em Jucurutu, e é essa oportunidade que eu quero fazer na Expo Jucurutu, que pode ser no início de julho, mas aí já eu tenho um conflito em relação à festa da Barra de Santana, da padroeira Senhora Santana, mas eu posso jogar ela, até mudar a nomenclatura e estender em relação ao período do Natal, que é o período quando tem mais pessoas, mais visitantes no município de Jucurutu. No mês de agosto existe a questão do desafio da Serra de João do Vale e a grande festa de Nossa Senhora da Guia. Vem o mês de setembro, que é a vaquejada e a festa do nosso co-padroeiro São Miguel, outubro.
Dia 11, emancipação política. O Jucurutu agora completou 85 anos. Em novembro e dezembro, nosso grande Natal, que inclusive com a liderança, o deputado da nossa terra, nós conversamos e montamos uma nova estrutura, um novo arranjo do Natal de Jucurutu. Não ser só aquele evento do dia 24, não só aquela festa, mas e sim uma data para a família, jantar, apresentações. Hoje temos a Filarmônica, que fez uma belíssima apresentação no ano passado, e criamos um slogan que inclusive está no calendário do estadual, que é Natal de Jucurutu, o RN celebra aqui, que é lei. E é importante, e o nosso foco maior é em que? Capacitação. Não adianta as cidades que vivem do turismo, a primeira coisa que elas fazem é capacitar. Capacitar a sua população. A população que está empregada e que está desempregada e que vai ter provavelmente emprego, seja de forma formal ou informal, e também a infraestrutura. Eu vejo a questão da Serra do João do Vale o seguinte: lá na Serra, o problema da Serra é tão grave que o básico na Serra falta, que é a questão da água. Tem problema de água lá. Eu tenho diversos projetos aí de infraestrutura, que é uma construção de uma quadra nova na Chandos Félix, que faz parte do Jucurutu, de uma praça de eventos, de um mirante público, mas não adianta eu fazer isso se lá não tem água. Se lá não tem água para beber, e água principalmente em relação aos animais e a produção das pessoas que moram lá na Serra. A Serra é rica em caju, em fava, em milho, feijão, tem diversas para cultivar, diversas frutas e legumes mais variados, mas falta água. É necessário, antes de tudo, eu levar água de boa qualidade para a Serra, que é essa questão que eu falo do Seridó, do projeto Seridó de adutoras, de levar água. Tem uma adutora que saia tão próximo à barragem do Oiticica para a Serra, que saia uma adutora e vá fazer que aconteça a irrigação na Serra do João do Vale. Outra coisa importante, depois da água na Serra, é o acesso. Mais que não tenha a questão do asfalto, mas como vai ter a pavimentação de algumas áreas da ladeira, que cada prefeito, eu creio que se cada prefeito tivesse feito seu trabalho, tivesse pavimentado já um pedaço e o que pudesse, teríamos já o acesso da Serra bem melhor. E isso é falta de gestão. Mas o nosso grande projeto em relação ao turismo é a criação, a construção do Santuário de São Miguel. Santuário. Muito bem. Vamos passar mais agora. Educação. O que o senhor pode falar sobre educação para a gente? Para mim, a educação é primordial. A educação, o que faz a educação ser a base de tudo, não só a educação em relação ao conhecimento, mas a educação que os pais dão a seus filhos. Porque da educação vem uma saúde melhor, da educação vem o saneamento, da educação você vem a geração de emprego e renda. E o que é importante, uma luta que fiz parte, que foi a questão graças a Deus, o IFRN, que provavelmente vai ser inaugurado no mês de fevereiro, a oportunidade, independente de classe social, dos filhos de Jucurutu a entrar no IFRN. Hoje, agora, a partir do próximo ano, pode ser um filho de uma costureira, pode ser um filho de um pedreiro, mas depende exclusivamente dele, de fazer um curso de medicina, de odonto, de veterinário, de direito, o curso que ele quiser, porque ele vai ter uma educação de qualidade. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte é um dos melhores, é o melhor do Nordeste. É importante a gente também trabalhar a questão da alfabetização. Alguns professores me passaram que alunos que quando chegam no quarto, quinto ano ainda não são alfabetizados, não sabem ler. E eu quero pegar esses alunos que têm primeiro, segundo, terceiro, que fazem terceiro ano, e pegar o projeto que criamos em 2015, que foi para a Câmara, que é o dos estágios, pegar alunos que fazem faculdade, principalmente no curso de português e matemática, e que possam dar aula de reforço a esses alunos do ensino fundamental, que é o ensino fundamental 1.
que é de primeiro ao quinto ano. Dar aulas de reforço a esses alunos, inclusive para até melhorar a nossa nota do IDEB. Eu vejo com muita felicidade a nota da escola Tia de Mi. É uma discrepância um pouco em relação às outras. E é importante saber por que a Tia de Mi está dando certo. Tirou uma nota quase 6 até o quinto ano pelo IDEB. E as demais tiraram 3, outra tirou 4. A gente precisa ver no planejamento, na semana pedagógica da educação, conversar com os professores o que está dando certo. Não é nem precisa ir em uma cidade tão longe. É ver o que está dando certo na Tia de Mi e passar para as demais escolas. É necessário também voltar com o cursinho do Enem para todos os alunos que estão terminando ou que já terminaram para ingressar na faculdade através da prova do Enem. Isso é a educação que a gente quer fazer. Uma educação de qualidade e de oportunidades aos jovens e à população em geral de Jucurutu. Um tópico aqui do seu plano de governo fala sobre esse programa Idade Certa. O que é esse programa? Sim, o programa Idade Certa é em relação a essa questão da alfabetização. É como eu te disse, existem alunos que chegam no terceiro, quarto, quinto ano que não são alfabetizados, que não sabem ler. E isso gera um problema muito grande para esse aluno para os demais anos. Porque no quinto ano ele ainda tem que ser alfabetizado, ou no quarto. Por isso que eu quero criar esse programa, que inclusive eu quero mandar, porque olha, não adianta você dizer políticas públicas, políticas públicas, políticas públicas. Mas não existe políticas públicas se você não manda um projeto para a Câmara, se você não abre um orçamento na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Não existe. Não é eu vou chamar para esse programa aqui é Idade Certa, entre aspas, que não é um programa, porque não está registrado, porque não está formalizado. E não tem recursos certos para ir para ele. Seja através do FPM ou do dinheiro que vem para a educação. Provavelmente em relação às receitas do município, seja FPM, ISS, que a gente possa pagar esses meninos, esses estagiários, esses jovens que estão fazendo faculdade e que possam dar aula para esses jovens que estão aprendendo a ler e estão aprendendo a somar. É isso. E importante também que eu quero colocar em relação à questão de ter aulas de empreendedorismo, aulas de um pouco sobre a realidade financeira, ter cuidado com o seu dinheiro. Isso a gente quer implantar assim também no município. Muito bem. Jucurutu, no tempo dos nossos avós, não é que não tinha violência, poderia ter violência, mas era mais branda, vamos dizer assim. Mas está acontecendo muitos assaltos e mortes e tudo, né? Então, segurança pública. Em relação à segurança pública, é um grande problema não só de Jucurutu, mas de todo o país. Inicialmente eu quero fazer um concurso público ou uma contratação, talvez seja mais rápido, via licitação de uma empresa, em relação aos agentes, em relação à segurança dos agentes municipais, que possam ajudar junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil. É importante dar um apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil. O Estado é deficitário e aí sobra só para o município, mas mesmo assim a gente tem que fazer o nosso dever, e às vezes até o dever do Estado, muitas vezes, para poder ter um policiamento maior, que não seja necessário ter que sair para outra cidade. É importante também frisar essa questão da guarda municipal, dar todo o aparelhamento, compra de veículo, um espaço, a parte em si de inovação, de inteligência, de câmeras. O município tem que ficar praticamente todo sitiado, com câmeras nas entradas, nas principais ruas e também em locais mais obscuros. E outra coisa, trabalho junto com o PROERD, o programa em relação das drogas nas escolas, porque o grande mal que leva hoje à violência é a droga. E o principal, mas que não depende da gente, nós, se caso eleito, mas iremos lutar muito, esperamos que possamos ter um governador ao nosso lado em 2023, que é
fazer com que a nossa companhia, a terceira companhia que é ligada a Caicó, o 6º Batalhão, se torne independente. E isso a gente precisa ter um governador do nosso lado. E o que é a companhia independente? São mais policiais, é mais armamento. É você que na Barra de Santana que não tem um policial, que pode ter 2 policiais, tem uma base policial. A mesma coisa em Boicelado. É aumentar o efetivo, é aumentar a segurança do nosso município. Esse trabalho a gente quer muito fazer, mas eu sempre gosto de mostrar que não depende do município. Depende muito da força política, que é necessário a gente ter um governador que seja nosso amigo, que queira ajudar Jucurutu. Paizinha Lopes, ela pergunta, essa pergunta é relacionada agora. Pablo Cassiano, as drogas têm resgatado nossos jovens, mais do que a escola. Gostaria de saber se o senhor tem em mente algum projeto possível de trabalhar com esses jovens. Bom, quando eu fui secretário, a gente fez um projeto que, entre aspas, que era o Educar pelo Esporte. É importante a gente fazer um trabalho e também, inclusive, um tema bem polêmico, mas são as escolas cívicas. Que é colocar militares dentro das escolas que evitem a droga entrar lá. Lógico que depois que o aluno sai de casa, é complicado, porque vai para casa, a gente não sabe, às vezes a família é desestruturado, ele não é criado pelo pai e mãe, ou se é, ou o pai às vezes é usuário, ou a mãe, é muito complexo. Mas a gente precisa fazer políticas públicas com que o jovem possa sempre estar com a cabeça voltada para algo. Seja em casa, seja na escola, depois da escola a área de lazer, e isso é importante eu frisar. O esporte, não só futebol, futsal, mas aí tem um que quer ser músico, um que quer ser gosta de atletismo, xadrez, natação, handebol, lutas marciais, seja jiu-jitsu, muay thai, karatê. A gente tem que trazer os jovens de volta. E o caminho da droga é um caminho sem volta. É muito difícil, mas a gente quer batalhar muito. A gente quer fazer um trabalho junto aos pais. Eu fazia reuniões semanalmente com os pais, já para evitar essa situação que está acontecendo no nosso município, de conversar, de conhecer a realidade. A questão da evasão escolar é muito complexa, a repetição de ano. Isso é tudo uma estrutura que a gente tem que saber e fazer um levantamento geral, desde a vida social da criança e dos pais até o desempenho na escola. Muito bem. Como será o diálogo? Sabemos que quando colocamos prefeito, elegemos prefeito, vereadores, muitas das vezes a gente não sabe nem o que o prefeito, nem o que o vereador fez. Eu votei em determinado vereador, mas eu não sei o que ele fez. Eu votei em determinado prefeito, eu não sei o que ele fez. Aí como seria o diálogo entre se o seu eleito Pablo Cassiano com a comunidade? Em relação à comunidade, é importante, que eu até disse já, em relação à nova formatação que eu quero dar às secretarias, e colocar um núcleo, uma coordenadoria de ouvidoria no gabinete. Esse vai ser os nossos ouvidos, os nossos olhos. Às vezes um popular tem medo de dizer algo ou de colocar o nome, chega lá numa urna, coloca. Tem a lei de acesso à informação que vai estar sempre no nosso site, e a transparência das nossas ações. Eu quero que o mais rápido possível, que nossas ações sempre estejam na página do município. Que questão de licitação, que é importantíssima, a questão dos diários, as nossas publicações de portarias, resoluções, a forma de fazer a gestão, de saber o dia a dia onde o prefeito está, para a população ir, o prefeito não se esconder, o prefeito receber a população, o secretário saber o que dizer. É importante demais toda essa formação, todo esse agrupamento de pessoas para ter um elo entre eu, como gestor, e a população, e também os nossos braços, que são os secretários. Andando hoje pela Feira Livre,
e pegando alguns temas, alguém me citou assim, pergunta para o candidato se ele tem algum projeto para nós, para o comércio ambulante. Os feirantes, né? Pronto. Em relação aos feirantes, inicialmente é torná-los eles microempreendedor individual, né? Formalizá-lo. Que eles deixem de ser informais e que eles passem a pagar R$50, ou R$50, R$52, que são os impostos para a União, e tem a parte do ISS e também do Estado, que eles possam ter o direito, como eu te disse, se vier até auxílio acidente, a questão da aposentadoria, e isso é importante, aí trazer o autônomo para a formalidade. E outra, com a questão da conclusão do mercado modelo, ter toda a infraestrutura, não só do mercado modelo, mas toda aquela rua ali, que eu não sei se não é Vicente Lacava, mas faltou o nome agora, mas que tenham coberturas e equipamentos que façam com que a população vá e tenha a segurança sanitária de comprar seus produtos a eles. Às vezes muita gente deixa de comprar, por quê? Porque as bancas ficam expostas ao sol, a bactérias, à chuva, ao vento, e é necessário a gente ter esse cuidado para ajudar os feirantes. É nisso que faz com que a Feira Livre de Jucurutu, principalmente em relação aos alimentos, possa crescer. Bem. Agora a galera eu acho que vai gostar. Esporte. Fale um pouco sobre esporte. Esporte pra mim, é vida, é paixão, é amor. Sou palmeirense fanático, acho que quem me conhece sabe disso. Passei 4 anos como secretário de esporte. Deixei a secretaria, mas sempre continuei ajudando algumas equipes, seja de futsal, seja de futebol, principalmente o campeonato, o Jucurutuzão, que a gente quer, o campeonato de campo. Como é bom que a zona rural participa efetivamente da competição. Praticamente quase toda a comunidade tem sua equipe. É muito importante. A questão do voleibol, a potência que é Jucurutu em relação ao voleibol. Eu quero dividir o esporte, seja que de inclusão, por exemplo. Você faz uma quadra como aquela quadra do ADQ que foi terminada há pouco tempo, mas se você não vai na comunidade, se você não faz uma reunião com os desportistas, saber a realidade deles financeiramente, a quadra vai ficar lá. O sol, a chuva vai acabar e ninguém vai utilizar. A gente tem que saber chegar e conversar. O que você precisa? O que precisa aqui? Uma bola, 2 bolas, 3 bolas. Eu não tenho condições de comprar um tênis, que tênis é caro, porque muitos só têm o dinheiro para comprar as suas refeições e pagar a água e pagar a energia. Essa, para mim, é o esporte e a inclusão. Não é fazer obras e mais obras e mais obras e não fazer com que a população pratique, mas sim que trazer a população que faça com que ela pratique, independente, às vezes, até da infraestrutura. Mas o esporte é isso para mim. E tem o esporte educacional nas escolas. E eu quero um dia chegar com o Jucurutu na 2ª divisão. Graças a Deus o Lopão já está pronto, gramado. Que o Jucurutu possa participar de uma 2ª divisão do estadual. E possa sair valores aqui de Jucurutu, atletas profissionais, que a gente chegue ao esporte de alto rendimento. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Lúcio Flávio. Boa noite, Pablo. Boa noite, JB. Pablo, um fato que vem há quase 8 anos sem ser implantada no nosso município, que trata-se da moradia para os mais necessitados. O que você me diz sobre isso? Bom, olha, Lúcio Flávio. Isso. Lúcio Flávio, meu querido, deixa eu te falar. Eu falo olho no olho, com coerência, não é buscando voto. Não é dizendo que, como está no meu plano de governo, que está aí, mas depende do governo federal e estadual que eu coloco. O município, primeiro, o município não tem condições de fazer moradia popular. Segundo, os planos que antes tinham, deixaram de existir e viraram planos de financiamento. Começou com Minha Casa Minha Vida, da época, no período do governo Lula, Dilma, e agora existe uma medida provisória, transformando ele no programa Casa Verde e Amarela. É financiamento.
É importante dizer, para você ver, Lúcio Flávio, que a gente, inclusive, já conversei com o senador, a bancada do Podemos está em cima no Senado, que existe 3 grupos, e poucas pessoas de Jucurutu estão nesses 3 grupos. Para financiar a casa, o grupo 1 tem que ter uma renda de R$2.000. O segundo grupo de 2.000 a 4.000 e o terceiro de 4 a 7.000. Quantas pessoas, quantas famílias têm essa renda em Jucurutu? A renda de Jucurutu não chega a um salário mínimo. Muitos ganham salário mínimo e vão ficar de fora desse plano, que é o Casa Verde e Amarela. Mas a bancada do Podemos, diversos senadores, deputados já estão nessa luta para diminuir. É importante a gente colocar as pessoas que ganham pelo menos um salário mínimo. É importante frisar também a questão das casas de taipa, erradicar de vez as casas de taipa em Jucurutu. Lógico, você pode dizer, mas você pode trazer uma emenda, sim, mas na medida que a gente consegue uma emenda com algum deputado federal ou senador, o número é mínimo de casas. A casa custa caro. E um senador, são 167 municípios no Rio Grande do Norte, e o que ele pode destinar, no máximo, é 1 milhão para habitação, provavelmente o que? 10, 12, não sei quantas casas. E a gente tem que ter esse cuidado, a casa própria, eu falo para toda Jucurutu, pesquise o programa Casa Verde e Amarela, que ainda vai ser votado na Câmara e no Senado. É uma medida provisória do governo Bolsonaro. Existem 3 grupos para poder financiar as casas. Um que ganha tem a renda de R$2.000 mensal, o segundo grupo que ganha de 2 a 4.000 e o terceiro grupo de 4 a 7. O resto é balela. O próximo tema chama-se saneamento básico. Saneamento básico. Vemos aí, nossa cidade ainda é carente ainda um pouco desse saneamento básico, né? Demais, olha, a questão do saneamento básico é de suma importância para a saúde pública, porque a cada dinheiro que você investe no saneamento, você deixa de gastar a 8 a 9 reais em saúde. E o município, que em 2016 a 2017 concluiu o saneamento básico e até hoje está aí. Mais da metade do município de Jucurutu está com o saneamento pronto, mas ninguém sabe onde está o problema do projeto, que é desde o início a uma gestão a qual eu não fiz parte. Se as áreas que estão as lagoas, que eram áreas do Denox, que a Funasa não quer receber, e esse problema todo que tem que passar para a CAERN, e estamos aí lá, eu moro na vila, e o problema de Muriçoca, a questão do Aedes aegypti, é ocorrente, e aí a gente não sabe, a justiça eu não sei em que pé está em relação ao saneamento básico. Uma parte do dinheiro que estava junto à obra, que ficou investido, foi perdido, voltou para Brasília, e poderia ter saneado outros bairros, como o Novo Rumo, como uma parte que nem água tem lá, que eu fui visitar, que é o chamado Morro do Poico. Um abraço para a galera do Morro do Poico aí no Novo Horizonte, que nem água tem lá, a água é levada de pipa. São faltas de programação, uma falta de planejamento. Essa questão do populismo barato, você votar por votar em alguém que às vezes compra seu voto ou alguma coisa desse tipo, te promete, que acaba acontecendo isso, como o saneamento básico. A gente está com saneamento aí e não sabe quando é que vai começar a funcionar, de quem errou, quem é a culpa, e quem está pagando esse erro é a população em geral. Um tema que foi abordado comigo junto chama-se assistência social. Projetos, senhor sendo eleito. Bom, para mim o importante de tudo, inclusive eu vou fazer com que a Secretaria hoje de Assistência Social vire Secretaria de Cidadania. Por quê? Eu quero fazer com que a Secretaria de Cidadania tenha diversas coordenadorias, entre elas a Assistência Social, Habitação, Cultura
e regularização fundiária. Em relação à assistência social, a gente tem que ter um cuidado especial ao CRAS e o CREAS e também as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. Mas para mim, em relação à assistência social, o principal programa social que existe é o emprego. E eu quero lutar nisso, que diminua, que faça que cada vez mais a população diminua o número de pessoas dependentes do Bolsa Família, que possa ter seu emprego, que possa poder dar uma melhor educação, uma melhor moradia para seus filhos e para sua família. Lógico que faremos sempre os programas sociais que já existem, e praticamente os programas sociais que existem são federais, o município não tem condições. E cada ano o repasse diminui, cada ano o orçamento da assistência social diminui. E isso vem ano a ano. Não adianta eu dizer que vou fazer o café da manhã a R$1 de graça. Não tem condições, o município não tem condições de fazer isso. Já é difícil para o Estado, imagine para o município. Eu tenho que fazer com que o que está funcionando possa melhorar, os atendimentos possam melhorar e, lógico, a assistência social como a saúde e a educação não se pagam só com os recursos que vêm para o fundo da assistência. É necessário cada vez mais deslocar dinheiro do que vem em relação ao FPM, a arrecadação do município para essas três faixas. Muito bem. O que é essa criação da brinquedoteca para o município? Bom, em relação à brinquedoteca, tem uma já lá no CRAS, mas eu quero espalhar pelas escolas. Inclusive, eu quero fazer uma construção de uma praça para as crianças especiais que possam ter um local sadio de brincar. Muitos são de baixa renda, que não tem condições. E tem uma brinquedoteca, brinquedos os mais variados possíveis, inclusive aos que eles assistem na televisão. É uma oportunidade única para ajudar e amenizar o problema dessas crianças, desses jovens. Queremos sim implantar a brinquedoteca em todos os bairros de Jucurutu e nas comunidades rurais também. Mandaram esse tema para cá, só que não mandaram perguntas. Planos de cargos e carreiras. Bom, vou falar em relação ao plano de cargos e carreiras. No momento de hoje, eu nem no meu programa tem. Não tem como eu discutir em relação ao plano de cargos e carreiras da agora, no momento de hoje, que a gente está saindo de uma recessão e entrando em outra. O impacto na folha, me passaram que é mais de 200 mil na época. E o que acontece? Eu não posso descobrir um santo e descobrir outro. À medida que eu aumento o salário para uma determinada categoria, eu vou descobrir um investimento na saúde, um investimento na educação, investimento na assistência, na limpeza urbana, na agricultura. Eu não posso fazer isso. Existe, inclusive, não sei se é uma medida provisória que já foi votada, que congelou os salários dos servidores públicos até o final de 2021. Como é que eu vou falar de plano de cargo? Eu vou mentir? Eu vou mentir? Não. Eu não estou aqui para ganhar voto a todo custo, não. A dizer mentiras, falar de plano de cargos e salários. Não tem como. Em 2021, como eu disse já numa live, 2021, em 2022, não tem como. Qual gestor que não gostaria de pagar o máximo possível para um servidor? Você acha que eu acho certo um motorista ganhar um salário mínimo e com os descontos ficar menor? Eu não acho. Eu queria que para recebesse o piso. Em relação aos garis, que recebesse um piso, que tivesse um piso, que inclusive a gente chegou a falar com a assessoria do senador Paulo Paim, que tem um projeto no Senado Federal. A gente tem as portas abertas do Senado através do senador Estives. Isso é muito importante. É importante porque eleito, eu vou estar com o senador do lado, batendo nas portas do ministério. É importante eu dizer que um dos cotados para ser presidente do Senado é o nosso senador Álvaro Dias, presidente de honra do Podemos. E ele, presidente do Senado, mais força teremos de buscar recursos para Jucurutu. E isso nenhum outro tem. Aí eu digo, meu amigo JB, as pessoas que falam do plano de cargos e salários, sabe quando é descontado
em relação às receitas do município a cada mês, de conta de INSS, de gestões passadas, FGTS, CAERN, COSERN, PASEP e precatórios, mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais de gestões passadas, desastrosas, e não tiveram o cuidado e que jogaram a poeira para debaixo do pano. Nós, quando começamos a gestão de 2013 a 2016, do então prefeito George, nós tivemos um impacto muito grande, um boom que nos pegou desprevenido, que foi um rombo em relação ao FGTS, uma conta de mais de 1 milhão, que teve que ser parcelada. A gente foi para o CAUC, que é o SPC, em relação às pessoas fixas, existe o CAUC, que você entrando no CAUC, os municípios, você não recebe receita nenhuma, só para educação e saúde. E a gente passou um período no CAUC por causa desse débito. E é isso, um dinheiro que poderia ser, sim, o plano de cargos e salários, para dar uma melhorada, não como era, mas mandar um novo projeto de lei, que tem que enviar um novo projeto de lei, para dar uma melhorada nos salários, principalmente começando dos mais baixos. Eu uso sempre não a igualdade, mas a equidade. A gente tem que começar pelos que mais precisam, para depois subir. Mas a gente tem esse problema, tem esses débitos. Então o débito está caindo com mais de 4 milhões. Passou 2005 a 2012 o município de Jucurutu sem pagar a CAERN. E aí vem se arrastando e jogando para os futuros gestores. E acaba tendo problema na receita e diminuindo o investimento na saúde, na educação, na assistência e na agricultura. Muito bem. Chegamos ao fim. Queríamos passar bastante tempo aqui, mas chegamos ao fim. Então eu quero desde já agradecer a vocês aí que estão na live, que mandaram perguntas. Esse último bloco agora será para o candidato fazer as suas considerações final. E se caso quiser pedir o voto, fique à vontade. Então, de antemão, candidato Pablo, eu agradeço a sua disponibilidade de sair da cidade para vir aqui debater alguns temas. Sabemos que tem muito mais temas para ser debatido, mas eu acho que os seus eleitores ficaram satisfeitos. E os futuros também. Então, de antemão, eu agradeço. Lembrando que eu fiz convite a candidato Valdir Medeiros, fiz convite ao candidato Leôncio, fiz convite ao candidato Yoga Queiroz, e até o presente momento desse encerramento dessa live não obtive resultado de sim ou não. Mas vamos lá. JB, primeiramente é um prazer te conhecer, você e sua mãe. Agradeço pelo espaço nos dado, pelo convite. Muito bom expor as nossas ideias, o nosso plano de governo, as nossas metas para ser batido. Eu não venho aqui para falar mal de A ou B, mas sim mostrar a realidade do Jucurutu, de conversar com a população do Jucurutu. Alguns estão falando que deve olhar, andar nas casas, e estou andando, só que eu não quero expor ninguém. Eu sei como é a política de Jucurutu. Eu nasci em Jucurutu, cresci em Jucurutu e sei como a política de Jucurutu é suja. E eu não quero expor a população mais carente, a uma pessoa que me abraça, que quer tirar foto comigo, mas às vezes eu digo, não, vamos fazer uma política tranquila, eu acredito em você, porque a gente sabe como é em Jucurutu. É muito complexo, é muito difícil. E eu tenho medo, eu tenho receio em que possam acontecer com pessoas que possam precisar da saúde, da educação, caso a gente não seja eleito. Mas eu estou andando sim, casa em casa, importa em porta, conversando com todos, sou bem aceito, não tenho nenhuma rejeição em nenhuma. Às vezes eu chego, tem adesivo nas casas de candidatos, mas a pessoa me abraça, admira, fala bem da minha família, fala bem da minha pessoa. E é isso que eu quero sempre fazer por Jucurutu, independente de resultados, JB. E aos indecisos que ainda estão pensando, estão vendo
analise, veja. É muito fácil a gente às vezes dizer, eu vou votar no que está na frente, no que está fazendo movimento. Inclusive algumas pessoas me questionam, Pablo, você foi o único candidato que ainda não fez carreata. A gente está num momento de pandemia, um problema muito complexo e não sabemos quando é que vai sair disso. A gente tem uma hierarquia junto ao senador, o senador nos pediu para não fazer aglomerações e eu não estou fazendo uma política de propostas, uma política correta, coerente, sempre na retidão, não querendo ganhar votos de toda forma, prometer emprego, tentar comprar a dignidade de ninguém, mas falar no olho, falar mesmo como o plano de cargos e salários, como as moradias, que eu poderia mentir aqui, eu poderia dizer que eu tenho já uma emenda de não sei quanto com o senador para fazer casa, coisas populistas que só levam a desgraça, só levam a perca de credibilidade. E é como eu sempre falo a todos e converso sempre: voto se conquista, nem se compra, não se pede. Eu agradeço a cada pessoa que nos apoia na rede social, as pessoas que pensam ainda, que estão ainda indecisos. Pensem bem, vejam os candidatos. Como o JB falou, ele fez convite aos 4 candidatos e o único a vir aqui visitá-lo, a fazer essa live até o momento foi a nossa pessoa. Vai haver o debate terça-feira, apenas 3 candidatos vão participar. O debate é a hora de você ver as propostas, é você ver a proposta que está no caderno e você dizer como é que você vai fazer. Essa é a diferença. Você vai numa casa, você diz que vai fazer isso, isso, isso e isso, e o pessoal vai dizer, ó, eu preciso disso, e o candidato vai dizer, eu faço. Debate não é isso não, é eu pegar seu cadernozinho de proposta e eu perguntar, como o JB perguntou em alguns programas, inclusive em relação do saúde, saúde em casa, idade certa, e eu saber dizer, eu saber em relação à parte de orçamentária do município, saber o que pode ser gasto, o que não pode ser feito, como um plano de cargos e salários. Eu não quero mentir, eu quero mostrar a realidade de Jucurutu, fazer uma gestão digna, correta e coerente. E ter ação, muita ação, de ir em Brasília, de ir no governo do estado, de buscar sempre recursos para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado a todos.